Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que sempre a gente gosta de repetir aqui, leva até você informações extremamente importantes que podem ajudar no dia a dia da sua propriedade, no dia a dia da sua fazenda, no dia a dia do seu trabalho envolvendo a atividade rural. Por aqui passam sempre instrutores credenciados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Mato Grosso, e trazendo informações que também fazem parte do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Senar aqui em Mato Grosso. Mas a gente sempre frisa que são informações importantes que servem para que você utilize em quaisquer regiões do país, ou seja, onde quer que você esteja, essas informações vão poder te ajudar. E hoje o programa fala sobre avicultura. A gente vai falar sobre as CADECs no cenário da avicultura. O que são as CADECs? Sobre isso, e quem vai explicar isso pra gente é o Anderson Luna, que está aqui conosco novamente. Ele já veio aqui para falar de suinocultura em outras edições. Hoje falando sobre avicultura. O Anderson, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Patrone. Bom dia, pessoal de casa. Bom dia, produtor rural. É sempre uma satisfação estar aqui no canal Rural, trazendo informações que possam contribuir com a formação profissional dos produtores rurais. Então, como o Patrone já mencionou aí para nós, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a CADEC no cenário da avicultura. A CADEC são as comissões de acompanhamento, desenvolvimento da conciliação da integração. É um assunto muito importante, especialmente considerando aí o cenário da avicultura. Hoje nós temos uma avicultura bastante desenvolvida. Ela proporciona para o Brasil 3,5 milhões de emprego. Ou seja, gera muito emprego. Exatamente, e é uma das cadeias mais organizadas dentro do cenário do agronegócio. E coloca o Brasil também, pontuar em lugar de destaque. Isso. Né? Entre esses destaques, nós somos o principal exportador da carne de frango. Então, aqui a gente tem, só para a gente pontuar, CADEC, então, é uma sigla que significa Comissões para Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração. Vamos começar a entender por que surgiram as CADECs, que elas vêm dessa mudança da lei, né? Aí que você começa a explicar o programa de hoje. Exatamente, patrão. Então aqui nós temos essas CADECs, que são essas comissões de acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração, e é importante a gente entender como que era no passado, anterior a essa nova lei, que a gente vai falar sobre ela, e o que mudou e como está hoje. Então, nós tínhamos no passado, durante muitos anos, o sistema de integração, ele funcionou, qual que era a característica dele? Muitas vezes, essa parceria entre o produtor rural e a empresa, a integradora, era feita através de contratos informais. Então, com as modificações e a complexidade dos problemas que foram surgindo, foram elaborados, sim, modelos de contrato, muitas vezes assinaturas de contratos, porém, esses contratos eles eram elaborados pela própria integradora. Ou seja, muitas vezes esse produtor rural ele se via sem uma outra alternativa, porque ele não tinha a possibilidade de discutir, de questionar e muitas vezes de reivindicar algum direito ou alguma cláusula que ele não estava de acordo. Havia até uma certa falta de padrão assim nesses contratos. Poderia ter uma relação Exatamente. De um produtor com Exatamente. Outro, isso é uma questão que ainda persiste até hoje, que a gente vai falar logo mais a seguir. Então isso provocava um desequilíbrio muito grande, uma insegurança contratual e acompanhando esse cenário da avicultura, o que aconteceu? Começou a surgir reivindicações e com isso, no dia 16 de maio de 2016, foi aprovada a Lei 13.288 de 2016, que é considerada a Lei da Integração. E essa lei ela trouxe consigo vários benefícios. Entre os benefícios, ela trouxe consigo um modelo de padrão para possibilitar uma interação entre o produtor rural e a integração. Qual que é o objetivo desse modelo de contrato? Esse modelo de contrato é fazer com que esses aspectos produtivos eles fossem mais viáveis e, de maneira geral, essa lei também ela considera que ambos aqui eles fazem investimento. O produtor ele entra com uma parte de investimento. Esses investimentos muitas vezes são investimento, esforços físicos e recursos financeiros, assim como também a integradora. Então, ela traz consigo o objetivo de proporcionar aqui que todas essas condições e essas responsabilidades, as atribuições que é dada a esse contrato, sejam de forma recíproca e que no final todos esses resultados sejam compartilhados de maneira coletiva. Então, esse contrato de integração, segundo a nova lei de integração, é o contrato firmado entre o produtor e a indústria, considerando aqui que agora, a partir dessa lei, ela passa a ter uma segurança civil. Então, entre as suas finalidades, ela estabelece
as respectivas atribuições no processo produtivo, como que vai ser essas atribuições voltadas especialmente nesse momento para o produtor rural, traz também os compromissos financeiros, os deveres sociais, os requisitos financeiros e também, algo muito importante, responsabilidades ambientais de ambas as partes. Perfeito. Aqui, algo muito importante, nós temos também o princípio orientador do contrato de integração. Então, a Lei 13.288, ela prevê no seu artigo 3º que como que vai ser norteada essa relação entre o integrador, que é o produtor rural, e a empresa, que é a integradora, através da conjunção de recursos e esforços e a distribuição justa desses resultados. Uma coisa que essa lei preconiza bastante é essa questão que ambos fazem esse investimento e o que acontecia no passado e que muitas vezes o que provocava essa insegurança, esse desequilíbrio para o produtor rural é que muitas vezes não ocorria a distribuição justa desses resultados. Então aqui nós temos uma figura que traz para nós de maneira bem exemplificada como que ocorre esse resultado de parceria. Então do lado nós temos o produtor, muitas vezes ele entra com essa parte dos seus recursos físicos, no caso, ele é responsável pelas instalações, estruturas fixas, a gente fala de material permanente, e ele vai ser responsável de maneira geral pelo manejo produtivo, de receber essas aves e cuidar dessas aves até o final do ciclo produtivo, que é estabelecido pelo prazo que a empresa determina. Do outro lado, nós temos a indústria. No caso, a indústria também ela entra com esses recursos, especialmente recursos financeiros, onde ela é responsável pelo fornecimento especial da matéria-prima, incluindo assim, as aves, todo e qualquer material de consumo, como por exemplo, rações, medicamento, assim como também um investimento muito grande na qualificação de técnicos que vão até essas empresas fazendo essa prestação de serviço para os produtores, com o objetivo que essa produtividade ela consiga atingir os índices buscados tanto pela empresa como pelo produtor rural. Ou seja, aqui, Anderson, para a gente pontuar, aqui agora você tem regras definidas já, o que cada um faz, né? Antes não era assim, antes era muito, era solta essa ponta? Isso, patrônio, muito obrigado pela pergunta, e uma pergunta assim, que muitas vezes os produtores têm muita dúvida, que na verdade assim, no passado, esses contratos de integração, eles eram elaborados, esses modelos, somente pela própria integradora. Então, o que acontecia? O produtor rural ele não tinha como reivindicar essas causas, até porque ele não tinha conhecimento prévio disso antes. Então, o que ele tinha como alternativa era aderir. E muitas vezes, no decorrer desse processo, isso gerava muitos conflitos. Hoje nós temos uma situação que nós temos a aprovação dessa lei e nós temos também os contratos que foram aprovados anterior a essa lei. Então hoje, por que a CADEC hoje é algo bastante importante que o produtor deve se atentar a essas questões dessa regulamentação e adequação desses novos projetos? Porque hoje esses modelos eles são pré-estabelecidos e existe o amparo dessa lei e com a formação da CADEC você tem como revisar tudo que está sendo especificado pela empresa integradora através de um documento que a gente vai falar sobre isso, que é o DIPSE. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. O DIPSE, de maneira geral, é como se fosse uma pré-proposta contratual. Então, o produtor ele tem como revisar esse contrato e esse contrato ele só é firmado, assinado definitivamente depois da aprovação das CADEC, justificando assim uma das importâncias da CADEC, que é trazer a negociação coletiva desse contrato para que não ocorra a insegurança e o desequilíbrio que o produtor rural tinha no passado. Ou seja, você amplia o respaldo aí, produtor, amplia a segurança, o ambiente fica mais claro. Né? Exatamente. E aqui, patrão, é importante também a gente estabelecer que muitas vezes o produtor ele ainda confunde a Lei 13.288. Essa lei, ela ampara agora os novos contratos de integração, ou seja, passa a ter uma segurança civil através desse contrato de integração, de reivindicações de direitos, onde fica definidas as atribuições e responsabilidades de cada uma das partes, certo? E, no caso, não tem... É muito diferente os contratos de integração do contrato de parceria agrícola que era feito no passado. Por quê? Geralmente o contrato de parceria agrícola ele era estabelecido pelo Estatuto da Terra através da Lei 4.504 de 1964. Então, existe uma diferença muito grande desse contrato de parceria, porque a gente está falando agora. Agora a gente tem um contrato de integração, onde esse contrato de integração ele tem uma
uma legalidade civil onde ambos são amparados. Não é só o produtor rural também não. A empresa também tem suas atribuições, assim como também os seus benefícios no final desse ciclo. Perfeito. O Anderson, vamos fazer o seguinte, vamos voltar nessa tela anterior então, vamos encerrar mais ou menos esse ciclo por aqui, vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente está aqui com o Anderson Luna, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, falando justamente sobre a avicultura, amparado o que mudou a partir da chamada Lei da Integração e a importância da CADEC, que são, vamos repetir, comissões? São as comissões de acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração. O objetivo principal da CADEC é que todas as atribuições elas sejam de formas coletivas, recíprocas. Então, cada uma das partes vai ter as suas obrigações e responsabilidades e no final desse processo de integração, do decorrer do cumprimento desse contrato, esses resultados eles vão ser divididos de forma justa. Perfeito. Então vamos fazer uma pausa por aqui, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá, do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, é o Bom Dia Senar Mato Grosso, falando sobre a avicultura, o cenário, a importância da CADEC no cenário atual da avicultura. Continue conosco, rapidinho a gente está de volta aqui de Cuiabá. Estamos de volta do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre avicultura. Comigo está aqui no estúdio o Anderson Luna, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. O Anderson, você começou explicando o que mudou basicamente a partir de 2016, quando foi criada a famosa Lei da Integração, o que mudou com relação à forma de contrato. E você terminou, vamos passar a tela, você terminou falando como eram os contratos antes dessa nova Lei da Integração. Vejo que você frisa aqui, contrato de integração e a relação empregatícia. É uma relação empregatícia o novo contrato? Patrônio, primeiramente respondendo a sua pergunta, não. E isso também já... Isso, mesmo na lei antiga que ela era amparada pelo Estatuto da Terra, lei número 4.504, também já não configurava nenhum tipo de relação empregatícia. Há certa dúvida com relação a isso? Sim, muitas vezes isso gera algumas indagações por parte do produtor. Então, o modelo de contrato antigo também já não configurava esse tipo de relação empregatícia. Na verdade, o que nós tínhamos no passado era apenas um contrato de parceria contratual, onde um entrava com a parte chamada de serviço e o outro com a parte de investimentos, insumos e assim sucessivamente. Hoje nós temos o quê? Nós temos todas essas obrigações e essas atribuições bem definidas nesse contrato e ambos estão de acordo através da assinatura. E aqui é importante frisar que essa assinatura desse novo modelo de contrato, além do produtor rural ele ter a oportunidade de analisar o que está sendo atribuído a ele, as suas responsabilidades, como vai ser dividido esses lucros, os resultados finais, ainda as comissões, as CADECs, elas avaliam essas propostas contratuais, procurando trazer a conciliação e que todas essas responsabilidades e obrigações elas sejam de maneira recíproca para um e para o outro, certo? Vou fazer uma pergunta aqui, peraí, você falou em avaliação. Cada contrato desse passa por essa avaliação da CADEC? Isso. De cada produtor, de cada integrado? Exatamente. É exatamente esse o objetivo fundamental dessa nova lei. Ela diz no artigo 6º que todo e qualquer contrato de integração deve ser aprovado pelas CADECs. Aqui uma coisa muito importante, patrônio, por isso que a formação dessas CADECs, ela tem que ser de forma muito legível, então tem que ter muita legitimidade, ou seja, nenhuma das partes pode influenciar na formação dessas CADECs, porque esse contrato, primeiramente, ele vai ser estudado, questionado, vai ser discutido entre o produtor rural e depois, através dessas comissões, ele vai poder ser validado ou não. Perfeito. Perfeito, podemos seguir. E aqui uma coisa que nós temos também que é muito importante, então, não configura a prestação de serviço ou relação de emprego entre o integrado e integrador. Como já mencionado, são feitas atribuições desse novo contrato e no final os resultados são divididos de maneira justa. Perfeito. Então aqui, patrônio, nós temos o quê? As responsabilidades e obrigações do produtor integrado e da integradora de forma clara e objetiva. É muito importante que a elaboração desse contrato ela seja redigida de forma muito clara e objetiva. Hoje, a elaboração desse contrato ela segue basicamente 3 etapas. Na primeira etapa, a gente tem ali as discussões preliminares, normalmente isso ocorre entre os produtores rurais. Depois nós temos a apresentação dessa proposta,
que já tem o documento onde o produtor vai analisar. E por último, nós temos a apresentação dessa proposta às CADECs, onde vai haver a aprovação ou não e, após isso, a assinatura dessa proposta contratual. Junto a isso, em relação às principais responsabilidades e obrigações, a gente traz alguns itens que são importantes o produtor rural se atentar, como, por exemplo, capacidade de alojamento para a produção, intervalo de alojamento entre os lotes. Isso é algo muito importante, porque o produtor, se ele não alojar essas aves, o intervalo de um lote para o outro, nesse caso, ele pode ser prejudicado. É uma coisa que tem que estar bem estabelecida nesse novo contrato, porque o produtor rural, ele tem que ser bonificado por esses dias que a gente chama de dias ociosos. São aqueles dias que ele não trabalhou, e justamente quando isso acontece por inadimplência da empresa, ou seja, a empresa atrasou uma semana para alojar o novo lote. Então, isso é muito importante estar bem estabelecido nesse novo contrato de integração. Nós temos também outros itens importantes, como os indicadores ou técnicos, os padrões de qualidade de insumo, no caso aqui a ração, e uma atribuição que visa também a transparência é a elaboração do RIP, que é o Relatório de Informação da Produção Integrada, que é bastante importante. Tá, vamos detalhar então, para ficar claro para quem está assistindo, Anderson, o que é esse RIP aí? Isso, então como já mencionado, a gente traz assim a definição desse RIP. Então o RIP é o Relatório de Informações da Produção Integrada, então é o relatório lá do campo mesmo, e isso é uma obrigação que fica estabelecida ao produtor, é uma atribuição dele. Qual que é o objetivo? Então no artigo 7º da nova lei, o RIP é uma obrigação do produtor, então ele traz transparência na relação da integração, porque ele vai elencar lá, como que foi esse ciclo produtivo, onde vai ficar determinado a esse produtor que ele tem que elaborar esse RIP. Ele traz também as informações relativas a cada ciclo de produção, trazendo informações detalhadas, como que estava a qualidade dos insumos fornecidos pelo integrador, os indicadores ou técnicos de produção, como, por exemplo, ganho de peso, conversão alimentar, consumo de ração, desempenho de maneira geral, mortalidade e assim sucessivamente. Então, é através desse requisito também que vai ser atribuída a remuneração desse integrado através de um cálculo de eficiência, que a gente pode falar disso num outro momento. Perfeito. Próxima tela tem uma outra sigla aí. DIPSE, vamos explicar o que é isso. O DIPSE, ele é fundamental, muito importante, em especial o que acontece? Nós temos hoje, no cenário da avicultura, os contratos que foram assinados anterior à aprovação dessa lei. Hoje, esses contratos, por obrigação, eles devem ser reformulados, considerando que a lei ela também preconiza que todos aqueles contratos que foram assinados anterior a essa lei, eles são considerados nulos. Certo? Por mais que ele tivesse um prazo... Por mais que ele tivesse... vários anos para frente. É essa informação que a lei traz para nós. Então, eles são considerados nulos, eles não têm validade nenhuma, porque, como já mencionado anteriormente, a partir de agora, toda essa relação, ela tem um amparo civil. Então, esses contratos, eles são considerados nulos. Qual que é a principal importância desse DIPSE? Então, esse DIPSE são documentos de informações pré-contratual. Ela é bastante importante, especialmente para a elaboração dos novos contratos. Então, primeiramente, a indústria por si, ela é responsável pela elaboração desse DIPSE, onde ela vai estabelecer lá quais serão os parâmetros técnicos e econômicos que serão utilizados como padrão para a elaboração, como, por exemplo, estimativa de remuneração do produtor entregado por ciclo, quais serão as atribuições de cada uma, quais são as cláusulas em relação à divisão dos resultados finais dessa relação. E também vai ter que ser especificado nesse DIPSE o que será fornecido ao produtor rural, como, por exemplo, em relação ao material de consumo, material permanente, e outra coisa também, possíveis adequações do futuro. Outra coisa importante é que, ao pegar essa proposta pré-contratual, esse DIPSE, o produtor ele analisa, e esse DIPSE, ele só é assinado, esse acordo só é assinado depois também de aprovação pelas CADECs de cada núcleo de integração. Anderson, vamos seguir, então vamos ter que acelerar um pouquinho, que o nosso tempo está acabando. Eu sei que você trouxe mais informações agora especificamente sobre a CADEC, Sim. Né? Vamos lá, então. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse regimento interno da CADEC. Então, a CADEC, como mencionada, ela é amparada especificamente pelo artigo 6º da Lei 13.288. O que ela traz? Então, cada unidade integradora, bem como os produtores a elas integrados, deve constituir uma comissão de CADEC justamente para avaliar
a formulação desses novos contratos. Nós temos aqui, então, o que seria essa CADEC? A CADEC é formada paritariamente por representantes dos produtores rurais. Aqui é importante a questão da legitimidade. A empresa ela não pode ter influência na formação dessas comissões, porque senão perde o caráter de legitimidade. Mas aqui é de produtores e da indústria, né? De produtores da indústria. Então, de maneira geral, se a gente perguntasse assim, o que é a CADEC? Então, a CADEC é um grupo de pessoas onde essa comissão ela é formada entre os produtores rurais e a indústria, não podendo haver interferência de nenhuma das partes, certo? Como que a CADEC, qual que é o objetivo da CADEC? Como que essa CADEC ela atua? Então, o objetivo principal dela é gerir de maneira coletiva o contrato de integração e tudo isso fica amparado, ou seja, tem um respaldo da nova lei. E a CADEC, patrone, aqui ela é vista como o principal dispositivo da Lei 13.288. O seu principal objetivo é equilibrar as decisões acerca da relação contratual, pois nesse ambiente formalizado ocorrem as principais negociações relativas ao sistema de integração. Então, ou seja, se possivelmente ocorrer algum conflito, a CADEC ela tem que agir de forma isenta, certo? Na medida de que essa negociação ela seja de forma coletiva e de forma recíproca também, especialmente na atribuição das responsabilidades de cada uma das partes. Para a gente fechar, tem mais duas telas aí. Então, aqui nós temos, em relação a essa negociação, o que é discutido? Critérios de remuneração, modernizações tecnológicas, classificação das carcaças, avaliações dos insumos fornecidos, revisão dos indicadores de remuneração, entre outros aspectos. Então, patrone, aqui a gente traz como uma consideração final para esse assunto. Aqui é importante frisar também que se o produtor rural ele tem alguma dúvida, ele pode procurar o Senar. É importante que o produtor procure o Senar através do Sindicato Rural do seu município, para a gente estar esclarecendo de uma forma mais aprofundada esses aspectos relacionados a essas comissões, que é chamada de CADEC. Então, o objetivo principal dessa CADEC é trazer a conciliação. Como essa lei ela visa muito que ambos eles fazem um investimento. O produtor rural ele tem um investimento em relação a recursos, a esforços físicos e recursos financeiros, assim como a empresa, e ela preconiza que ao final esses resultados também sejam distribuídos de maneira coletiva, beneficiando assim o esforço físico do produtor rural e assim também como os investimentos que a empresa faz nesse contrato de integração. O Anderson Luna, obrigado pelas suas informações mais uma vez. Corremos contra o tempo aqui para apresentar tanta informação. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Um excelente dia a todos e até semana que vem. Até lá.